Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um review e hoje é review de Bíblia de Estudo. Eu quero apresentar para vocês a Bíblia Missionária de Estudo, uma publicação da Sociedade Bíblica do Brasil. Esta Bíblia leva o texto Almeida Revista Atualizada, uma capa lindíssima, já é padrão das Bíblias da SBB, né? Capas realmente muito bem produzidas. Olha só, a gente tem aqui um desenho do mapa mundi em baixo relevo, tá? Olha só, duas cores, uma capa muito bem feita. Vocês encontram também na cor marrom. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês estarem adquirindo esse material num preço bem acessível. Essa capa aqui ela tá meio em falta no mercado, mas na cor marrom vocês encontram. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. O que essa Bíblia vai trabalhar? Bem, é uma Bíblia que vai trabalhar dentro dos seus estudos a questão das missões, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos, né? Que o evangelho não fique restrito apenas em quatro paredes, mas que chegue aos quatro cantos do mundo. Aquilo que Jesus disse aos discípulos lá no comecinho de Atos: vocês serão testemunhas não só em Jerusalém, mas na Judéia, Samaria e também nos confins da terra. Então ela vai te dar estudos dentro das notas de rodapé e também ao longo do texto bíblico, focando nessa parte de missões. Então é uma Bíblia diferenciada. Ela tem esse diferencial. E eu vou estar mostrando um pouquinho dos recursos deste material. Não é uma Bíblia grossa, olha só, duas fitinhas de marcação de página. Eu comprei essa Bíblia na mão de uma pessoa aqui em Belo Horizonte, ela estava vendendo ela barata, né? E eu adquiri assim meio sem pretensão, mas eu gostei muito da forma como os assuntos foram abordados. Então aqui a gente tem, né, aquela encadernação muito boa da Sociedade Bíblica do Brasil. A gente tem aqui uma parte dedicatória, folha de rosto, Bíblia Missionária de Estudo. A gente tem uma segunda folha de rosto, Bíblia Missionária de Estudo, Almeida Revista Atualizada, que é a tradução desta Bíblia. Ficha catalográfica. Então foi uma Bíblia organizada aqui no Brasil. E o coordenador editorial é o pastor Jamieson Oliveira. A gente tem aqui a data, ou o ano que essa Bíblia foi publicada, 2014, e o texto bíblico utilizado. Então as notas de estudo foram organizadas por brasileiros, isso é muito interessante, né? É uma Bíblia brasileira. Índice geral, então a gente tem alguns recursos antes do texto bíblico, eu vou mostrar para vocês, e um índice aqui do Antigo e Novo Testamento, o texto bíblico, e no final, auxílios. A gente tem aqui um índice das reflexões e dos mapas. Ao longo do texto bíblico, vocês vão encontrar muitos estudos focados na questão missionária. Então, olha só. A gente tem aqui missão e criação, missão social e etc. Alguns outros assuntos concernentes à salvação, concernentes a outras coisas ligadas à questão missionária. Então, olha só, são vários estudos. Eu vou mostrar para vocês alguns. Não dá para mostrar tudo, porque senão o vídeo vai ficar longo. A gente tem um índice de mapas. Então, ao longo do texto também vocês vão encontrar vários mapas também focados nessa parte de missões. Então, a gente tem um prefácio do coordenador editorial Jamieson Oliveira, o pastor Jamieson, né? Que é o organizador. Depois a gente tem uma apresentação geral, é sempre recomendável vocês se atentarem a essa questão da apresentação geral. Então aqui a gente tem uma introdução com as informações gerais a respeito do livro, autor e contexto histórico, contexto do livro, seus principais temas e suas ênfases, estrutura básica do texto, sua relação com outros livros da Bíblia e finalmente significância missionária deste livro, que é o que vai ser trabalhado em cada introdução ao livro. Então, quais são os recursos? Então, nós temos, deixa eu mostrar aqui para vocês, ela tem alguns recursos trabalhando a dimensão missionária, significado do texto bíblico, centralidade de Cristo e algumas reflexões temáticas também ao longo do texto bíblico. Eu vou mostrar tudo para vocês nos mínimos detalhes. A gente tem um estudo do diretor executivo da SBB,
Eu não sei soletrar o nome dele, acho que é Ruth Zimmer. E a gente tem aqui um estudo dele com relação ao papel missionário das Escrituras. O tema missionário das Escrituras, como eu disse, é uma Bíblia que vai focar essa questão das missões. Então a gente tem aqui a singularidade de Deus de Israel, o propósito da eleição de Israel, a vida de Israel no mundo, o escopo da visão de Israel para o futuro. Então um estudo aqui do Christopher Wright, que é o diretor de Ministérios Internacionais. Em seguida, a gente tem um enredo missionário das Escrituras, um estudo feito pelo Timóteo Kerringer, que é o editor geral desta Bíblia. Prefácio ao texto bíblico, lista de colaboradores. Temos, isso aqui é interessante para a gente ver quais foram os autores aí das notas de estudo. Inclusive o pastor Antônio Gilberto está aqui. Alguns outros pastores bem conhecidos, né, estão aqui presentes. E aí já entramos no Antigo Testamento e vamos adentrar ao texto bíblico. A diagramação da página, vocês já perceberam que é uma diagramação na cor azul, preta e branca, né? Então é uma diagramação muito bonita, feita aí pela Sociedade Bíblica do Brasil. A letra não é grande, mas também não é pequena, é um tamanho médio. Então a gente tem uma introdução ao livro. As introduções sempre vão focar na parte introdutória, conteúdo, estrutura, relação com outros livros da Bíblia e essa parte que é interessante, que é a significância missionária do livro. Então, como é uma Bíblia que foca na parte missionária, eles vão trabalhar isso também. E aí nós adentramos já ao texto bíblico. E eu quero chamar a atenção para algumas informações presentes aqui na diagramação do texto. Bom, vocês vão encontrar esses quadros na cor azul, missão e criação, ao longo de todo o texto bíblico. Vocês encontram quadros assim, por exemplo, na Bíblia de Estudo Conselheira, que trabalha a questão, né, do aconselhamento. A Bíblia de Estudo do Discípulo, aliás, do Discipulado, perdão, da SBB também vocês encontram. É um padrão da SBB em suas Bíblias de estudo temáticas, né? Qual que é o foco dessa Bíblia? Missões. Então, aqui a gente tem um quadro de Gênesis 1, falando um pouco da missão e criação. Texto bíblico em 2 colunas, é um texto corrido, não é verso embaixo de verso. Abaixo do texto vocês têm algumas referências cruzadas e abaixo das referências cruzadas, notas de rodapé em 2 colunas na cor azul. O número do capítulo também está em cor diferente. Aqui lateralmente a gente tem o nome do livro e o número do capítulo. Ficou um pouquinho pequeno. E aqui na parte de cima, deixa eu dar um zoom aqui. Aliás, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu mostrar mais de perto. Vocês têm aqui olha só, o subtítulo do capítulo. A criação dos céus à terra e da terra e tudo que neles há, para estar te focalizando no texto. Achei muito interessante este recurso. Vamos seguindo aqui vou dar uma folheada aqui, vou mostrar para vocês. Olha só, quase boa parte das páginas vocês vão encontrar esses estudos aqui que focam na parte de missões. Então, é o texto bíblico e eles extraem a parte missionária do texto bíblico. Eu achei isso muito interessante. As notas de estudo também são bem interessantes, tá? Olha só, missão e justiça, missão e esperança. Aqui a gente tem vários estudos. Notas de rodapé, uma Bíblia que tem muita nota de rodapé, tá? Vai trabalhar muito essa parte. Então aqui a gente tem, olha só, Noé e sua família entraram na arca, a aliança de Deus com Noé, que já é o capítulo 9. Então vai trabalhar os subtítulos de cada capítulo aqui na parte superior da página. Então aqui a gente já tem um mapa, a tabela das nações, mostrando as nações de Gênesis. Esses mapas vocês encontram também lá no índice, que a gente já mostrou. E ela tem vários quadros mostrando um pouquinho na questão missionária. Então, livro de Êxodo, introdução, conteúdo, estrutura, relação com outros livros da Bíblia e significância missionária. Então, cada introdução é dividida em 5 partes. Não é uma introdução tão exaustiva, mas traz aquilo que a gente precisa saber, sempre focando na questão das missões. Notas de estudo, o padrão das notas de estudo. Olha só, eles não comentam verso por verso, evidentemente. Eles pegam uma parte principal do capítulo, né, uma parte do versículo, né, colocam aqui numa cor em negrito
E o comentário vem logo abaixo, olha só, dando aí a questão de significância, né, na parte de missões, focando nisso, mas ela não vai trabalhar só isso também. Como, por exemplo, os nomes de Deus, um quadro muito interessante, mostrando aí os nomes de Deus, significado, referência bíblica e destaque. Então ela não trabalha só missões, mas o foco dela é a questão missionária mesmo. Então olha só, por exemplo, vamos ler uma nota de estudo aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Êxodo 6, 2 a 8. Eu sou o Senhor. A repetição da aliança missionária de Deus com os patriarcas garante o cumprimento da missão de Moisés. A revelação específica de seu nome, o tetragrama, e o conhecimento maior de Deus também decorrem de uma incumbência missionária mais específica dada a Moisés. Antes, os patriarcas conheciam a Deus apenas como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Agora Israel conhece a Deus pelo seu nome próprio, Yahvé. Eu sou quem eu sou, que traduzimos como Senhor ou Yahvé, ou Jeová, né? A revelação de Deus é o alvo da libertação e, particularmente em Êxodo, responde à pergunta do faraó sobre quem é o Senhor. Então vocês percebem a profundidade, como eles trabalham mais ou menos aí os estudos nesta Bíblia. Evidentemente, em Levítico a gente tem poucas notas de estudo, né? E aí adentramos números, a introdução da mesma forma. Ela tem vários mapas, principalmente falando na questão das nações, os países ali ao redor. E aí a gente vai seguindo o texto bíblico. Não é uma letra de tamanho tão grande, mas também não é pequena, é um tamanho confortável, dá para ler tranquilamente. A única coisa que eu não gostei nessa Bíblia é a questão do nome do livro, o número do capítulo aqui na pontinha da página, e tanto o nome como o número do capítulo ficaram bem pequenos, tá? Então, para procurar às vezes dificulta um pouco. Mas isso não tira a qualidade do material. Aqui nós chegamos em Provérbios, então, seguindo aqui as mesmas características, 6 pontos aqui da introdução, a gente entra no texto bíblico, tem um estudo, evangelização pela sabedoria. Então, um texto muito interessante para te instruir também na questão da evangelização, que é algo também que nós realizamos como missionários. Aliás, todos nós somos missionários, né? Evidentemente que cada um tem o seu campo diferente. Alguns são chamados para fora do Brasil, outros pregam o evangelho aqui mesmo, no Brasil. E muitas das vezes até mesmo, né? Muitas das vezes nosso campo missionário é a nossa própria casa, né? E aqui a gente percebe que temos notas de estudo também, provérbios, para estar te auxiliando no estudo. Livro de Joel. Estou mostrando um pouquinho de cada livro aqui, para vocês entenderem como ela funciona. Amós, olha só. Por que enviar missionários para longe? Um estudo interessante aqui em Amós, focado também, né? E é um estudo retirado de Amós 9:7, que diz o seguinte: Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fizem subir a Israel da terra do Egito, de Caftor, os filisteus e de Quiro, os sírios. Então vai trabalhar mais ou menos isso. É um estudo por que enviar missionários para longe. Aí tem uma explicação. Se você quiser conhecer essa explicação, o link está aí na descrição para você estar adquirindo esse material num preço bem acessível. Jonas, que é um livro que vai falar muito de missões, né? Jonas, ele foi designado por Deus para pregar em Nínive. Jonas meio que deu uma barrigada, a gente já sabe da história. Então tem umas notas aqui interessantes com relação a isso. O livro de Miqueias vai seguindo aí os profetas menores. Chegamos ao final aqui de Malaquias. A gente tem alguns mapas muito interessantes que vai trabalhar a questão do período intertestamentário. Adentramos ao Novo Testamento, uma diagramação muito bonita. Tem um mapa aqui dos lugares em destaque em Mateus. E já entramos aqui no Evangelho segundo Mateus. E vai trabalhar da mesma forma as notas de estudo, as notas de rodapé. Olha só, muitas notas de estudo, como vocês já perceberam. Negócios como missão, estudo também, para estar te ajudando. A oração missionária do Pai Nosso. Então tem um foco missionário também na oração do Pai Nosso. E aqui tem uma explicação muito interessante com relação a isso, tá? E aí vai seguindo. Vocês percebem que os subtítulos estão também na cor azul. Isso facilita muito. A diagramação da página eu achei muito bonita. O ponto negativo é a questão do livro e os números do capítulo estarem em um tamanho pequeno.
O evangelho mais lido do mundo, o Evangelho segundo João. Então aqui a gente tem teologia e contextualização, um estudo muito interessante. Olha só, muitas notas de rodapé, como vocês percebem, incluindo os excluídos. Então a gente tem um entendimento com relação a isso também, que o evangelho é para todos e não só para um determinado grupo de pessoas. O evangelho é para todos. E Jesus veio salvar aquele que estava perdido. Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então tem um foco muito interessante nessa Bíblia. Não tem nada a ver com teologia da libertação, não tem nada a ver com socialismo, comunismo. Não é isso que essa Bíblia prega. Tá? As notas de estudo mostram, né? E nem o texto bíblico, muito menos. Mas ela vai focar nessa questão de levar a mensagem do evangelho a todos, sem fazer acepção de pessoas. Então aqui a gente chega ao final de João. Atos, olha a quantidade de notas de estudo em Atos. A introdução também é muito grande, olha só. Introdução, conteúdo, estrutura, relação com outros livros da Bíblia e significância missionária. Porque Atos é o começo da igreja primitiva. Então, essa Bíblia foca muito no livro de Atos, olha só. Principalmente no início, né, focalizando a questão do Espírito Santo, olha só. O Espírito Santo e as missões em Atos, a importância do Espírito Santo na questão da obra missionária e da evangelização, porque é ele que convence. Então ele vai explicar tudo isso. Olha, é uma Bíblia muito top, muito legal mesmo, prestando conta uns com os outros. 2 livros desta Bíblia eu dei uma atenção especial, o livro de Isaías e o livro de Atos, e me ajudou muito a compreender algumas coisas, tá? Então a plenitude do Espírito, e aí ela vai seguindo. Tem alguns mapas aqui interessantes. Todo o trabalho missionário, olha só, de Saulo para Paulo. Então a gente tem aqui um entendimento com relação a isso. Inclusive, no livro de Atos a gente tem relatos, né? Deixa eu mostrar aqui. Paulo em Jerusalém, um outro estudo. A gente tem um relato das 3 viagens missionárias de Paulo. Então olha só, aqui tem um foco com relação a isso. Olha, vai te dar vai abrir os seus olhos para você entender a importância da obra missionária. Então essa Bíblia ela vai trabalhar isso. Não só para aqueles que... eu, por exemplo, eu tenho um amigo, o pastor Fernando, lá da Igreja Batista Getsemane, que é missionário, já esteve em missões lá na Índia, morou muitos anos lá, é um amigo que eu tenho. Deus abençoe pastor Fernando, toda a sua família, Jonas, seu filho, que é muito meu amigo, né? Eu creio que ele está assistindo aí esse vídeo. Então ele já me contou várias experiências com relação à obra missionária, quando ele esteve na Índia, que é um país onde você não pode pregar o evangelho, lá é proibido. Então olha só, oração e missão em Atos. Essa Bíblia vai te dar um entendimento muito grande sobre missões. Estratégia missionária em Atos. Olha só. Contexto missionário diversos, Atenas e Corinto. Profissões em missão. Então, o livro de Atos é o foco, se a gente for olhar bem aí, dessa parte missionária. Mas é lógico que toda a Bíblia vai trabalhar essa questão de missões, porque é uma vocação chamada de todo cristão, fazer discípulos e pregar o evangelho. Como eu disse, cada um no seu campo, cada um na sua área. Um livro também que tem muitas notas de estudo, olha só, o livro de Romanos, né? Que vai trabalhar muito a questão da salvação. Então, a gente, olha só, um estudo bem interessante. Salvação universal. Então, aqui tem um estudo, vocês podem pausar o vídeo para estar fazendo a leitura aí. Lembrando que o editor geral, né, o Jamies Oliveira, ele segue uma linha arminiana. Mas essa Bíblia não vai focar muito nessa questão, não. Tá? Mas eu já percebi que ela sim tem um viés arminiano, mas não é assim aquela coisa, né, muito explícita. Leitura espiritual das Escrituras, missão para a criação. Olha só, muitas notas de estudo em Romanos. Aqui em Filipenses tem um estudo interessante, Paulo e suas equipes missionárias, então mostrando a importância, né, a espiritualidade missionária. É uma Bíblia formidável, dinheiro e missão, né? Então é uma Bíblia que vai trabalhar muito isso. Eu acho que no mundo não tem uma Bíblia ou um material assim tão focado em trazer assim o texto bíblico e estudos voltados para a parte missionária. Como o Jamies até disse alguns anos atrás, né, quando a gente teve aí o lançamento dessa Bíblia, é uma Bíblia pioneira no mundo. Eu não sei se lançaram outras Bíblias parecidas aí ao redor do mundo.
Conselhos para novos e velhos missionários. Alô, pastor Fernando. Essa Bíblia é para você, hein? Já está aí há muito tempo no campo. Deus abençoe sua vida, seu ministério aí, em nome de Jesus. Segunda epístola a Timóteo, vocação missionária. Então aqui a gente entra já em Tiago. E aí ela vai seguindo, né? Apocalipse. Pulei alguns livros aqui. Mas ela tem muita coisa legal. Se eu for mostrar tudo para vocês, o vídeo vai ter mais de 1 hora. Aí nós chegamos aqui no final de Apocalipse. E aí temos alguns auxílios ao final. Concordância temática abreviada, concordância bíblica, tabela de pesos e medidas, textos famosos da Bíblia, como encontrar ajuda na Bíblia, planos de evangelização pessoal. Então a gente tem uma concordância temática, que vai trabalhar a questão de temas dentro da Bíblia, tá? Então a gente tem vários assuntos, como por exemplo, sermão de Jesus, salvação. Então é uma parte temática, tá bom? Uma cronologia bíblica, muitas bíblias de estudo da SBB possuem. Tabelas de pesos e medidas, isso aqui também é essencial. Textos famosos da Bíblia, já é padrão das Bíblias da SBB. Como encontrar ajuda na Bíblia, também é um padrão. Plano de evangelização pessoal, o que a Bíblia diz sobre o perdão. A gente sabe que isso também é bem assim interessante nas Bíblias da SBB. E agora nós temos um apêndice, e eu quero chamar a atenção para esse apêndice. A gente tem primeiro frases missionárias históricas para te inspirar, né? Isso é interessante. Em seguida, a igreja local e as missões. Então, um estudo bem interessante para você entender a questão da importância da igreja local e a importância de fazer missões, evidentemente que cada um no seu campo. É um estudo muito bom. 8 maneiras de se envolver em missões. Então, vai te dar um entendimento bacana disso. Como criar uma secretaria de missões, isso é interessante. A Bíblia em todas as línguas, a importância de termos as escrituras em todas as línguas, cada vez mais acessíveis às pessoas. As tribos brasileiras e a Bíblia. Então isso aqui é interessante também, né? Tradução das Bíblias aí na linguagem dos índios, ou no idioma dos índios aí, em Tupi, Guarani, não sei, para também estar trabalhando isso. Teologia missionária da moeda. Capelania e missões. Olha só, tem vários textos, né? Então são alguns estudos para estar te auxiliando isso. Agência missionária e igreja local, 52 motivos semanais de oração. Para você, missionário, tá fazendo isso, ou para você, né, ser leitor da Bíblia em geral, 52 motivos semanais de oração aí para você estar focando em vários temas, né? Então aqui coloca temas interessantes. Cronologia missionária cristã, isso aqui é muito bom. Vai te dar uma cronologia desde quando Jesus comissionou os discípulos. Você lembra daqueles 70 discípulos? Pois é. Então vai seguindo aqui uma cronologia até os dias atuais, até 2014, que é o lançamento da Bíblia de Estudo Missionário. Isso é muito legal. Vai te fazer navegar na história. E falando em história, a gente tem o histórico dos movimentos missionários. Tá? Isso aqui é muito legal para você conhecer a história de grandes movimentos missionários aí ao longo do tempo. Bom, a gente tem aqui aquela parte de propaganda da SBB e no final, olha só, um papel diferente, nós temos alguns diagramas. Olha, é uma Bíblia show de bola. Uma Bíblia show de bola, como eu disse no começo. Mostrando um pouquinho do contexto de religião, né? Então aqui vai mostrar a questão das religiões em todo o mundo, olha só, o mundo religioso, totalmente colorido, mostrando a porcentagem de cada segmento religioso, inclusive os evangélicos e católicos, pentecostais, os não pentecostais. Então vai te dar aqui uma informação aqui de acordo com o censo de 2010 e a expectativa neste ano de 2020, como é que a gente vai ter esse número aí de pessoas cristãs, não cristãs, etc. Um diagrama também sobre evangelização no mundo, sobre as regiões, povos e línguas. Olha só, interessantíssimo isso também. Povos não alcançados e povos alcançados, com informações, dados ao longo dos anos. Isso é muito interessante para você ter, assim, muita informação concernente a tudo isso. Tradução da Bíblia, então os idiomas que nós temos aí, a Bíblia. Então a gente tem aqui toda essa informação, classificação de perseguição religiosa, os países que são menos e mais perseguidos. O Brasil não tem perseguição religiosa. Agora, por exemplo, a Índia, onde meu amigo e pastor Fernando morou por muitos anos e fez um trabalho maravilhoso de missões, a Índia é um dos países assim onde a perseguição é de maior intensidade, né?
a gente tem um contexto nacional sobre religiões, e aqui a gente tem um índice de tudo isso e encerramos o conteúdo desta maravilhosa Bíblia Missionária de Estudo. No link na descrição, tem um link para você adquirir essa Bíblia. Está na promoção, está num preço muito bacana. Felizmente eu não consegui achar dessa capa aqui, mas a que está aí na descrição é toda marrom, uma capa muito bonita. Mas o conteúdo é o mesmo e vai estar, eu tenho certeza que é um conteúdo que vai estar te edificando muito. Tá bom? Deus abençoe vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Procurei explicar nos mínimos detalhes, não apenas folheando, mas também passando informações interessantes para vocês. Até um próximo vídeo, se Deus assim permitir. Não deixe de se inscrever no canal e não deixe de deixar o seu like.